Aplauda Ele, dando toda a honra, toda a glória a Ele mais uma vez. Aleluia! Esse é o terceiro dia da campanha. Olhe para esse irmão da esquerda e da direita aí, olhe para a cara dele, dela. Se tiver cara feia, diga: isso não é hora de sentir fome, não. Mas se tiver com a cara de leão, diga assim: eu estou no lugar certo, estou do lado da pessoa certa. Repita comigo: antes de acabar essa campanha, a minha vida não será mais a mesma. Vida financeira, espiritual, familiar, profissional, sentimental e a minha saúde não serão mais as mesmas. Em nome de Jesus. Aplauda Ele por isso. Aleluia. Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Faça o máximo de silêncio. Aleluia. Esse aí vai ser pregador. Vamos lá, sem perca de tempo. Querido, esses 3 dias, amanhã vai ser o encerramento, que é o 4º dia. Muitas vezes você diz assim: pastor, o que mudou? Deus não manda fazer nada, aprenda isso. Tudo que Deus manda fazer é algo espiritual e tem um sentido espiritual. Quando Deus mandou o povo de Israel passar pelo deserto, todo mundo estava pensando que era só passar pelo rio que Deus estava abrindo. E Deus disse: naquele momento que eles passaram, eu batizei todos nas águas. Aí você olha assim, pastor, tinha um sentido, mas ele não falou. Toda vez que você se lança em fé e faz o que Deus está mandando você fazer, Deus nunca vai dizer o que está fazendo, da maneira que está fazendo e está agindo. Mas Ele está agindo em prol da sua vida, em prol da sua família, em prol da sua história e da sua trajetória. E por isso que entenda isso. Não importa quem não creia, não importa quem não acredite em Deus. Acredite em você, tenha fé em você e se lance Deus em você. Amém. Aprenda isso na sua história. É a sua fé que conta para Deus. Não importa que o irmão da direita, esse cara está emburrado com a cara feia. Esqueça, irmão. Se você quer ser abençoado, seja você. Porque existe uma coisa, amado, chamada atitude de fé. Deus não se importa com a sua luta, enquanto você não vai diante dele e olha para dentro de você com certo que está errado. Quando você faz isso, você tem prazer de te abençoar. E tudo isso é espiritual. Abra sua Bíblia em Marcos 9, 21, vamos lá. Marcos capítulo 9, versos 21. Diz assim: isso aqui está falando sobre um pai com um filho com um problema há anos e não conseguia resolver. Procurou médico, procurou tudo e todos que pudessem fazer alguma coisa para o seu filho, mas ninguém podia. Eles trouxeram aos discípulos de Jesus e os 12 se uniram para expulsar aquele mal, aquela enfermidade, que era um espírito de enfermidade. Não conseguiram. E quando eles estão discutindo com os discípulos, porque os discípulos não conseguiram fazer o que eles queriam, que era libertar a criança, naquele momento, Jesus chega. E Jesus pergunta ao pai da criança: quanto tempo há que acontece isso com essa criança? E ele disse: desde a infância dela. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Olha o que o pai relata para Jesus. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir.
Por que não fogo? Diz, pastor, que fogo é esse? Querido, em Israel, antigamente, à noite fazia fogueira. E as pessoas se aqueciam na fogueira, que a temperatura é abaixo de zero no deserto. E na água, quem não podia tomar um banho de rio nem de água, porque se o espírito pegasse ele, ele morria afogado. Mas se tu podes fazer alguma coisa, se você entrou nessa noite aqui perguntando para Jesus, Jesus faz alguma coisa, a resposta de Jesus para mim e para você é essa aqui, ó. Ele faz, se tu podes, Jesus, fazer alguma coisa por mim, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele vai, humildemente, dizer, Jesus, tu pode fazer alguma coisa. Porque eu trouxe seus discípulos e não resolveram nada. Mas se tu podes, faz alguma coisa. E Jesus disse-lhe, se tu pode crer, tudo é possível que crer. Amém? Se você pode crer na palavra dele, nos homens e mulheres que Deus levanta nessa terra para abençoar vidas, famílias, e crer na sua palavra, porque quando você crê na palavra, você está crendo no próprio Cristo. Você vai ver, amado, tudo é possível que crer. Se você olhar a história de cada irmão dentro da congregação, que recebeu um milagre, recebeu uma intervenção divina, viu o sobrenatural, porque ela acreditou e viu. E é interessante que muitas vezes pode sentar do lado, eu sempre falo isso, e quero que você atente. Jesus entra na casa de Jairo, na casa de Zaqueu, começa a pregar. Ele começa a pregar e dizer, pare de roubar. Quem rouba é ladrão e não entra no céu ladrão. Agora estava ali Judas e Zaqueu do lado. Zaqueu era ladrão também. Zaqueu disse assim, rapaz, peraí, Jesus. Aqui eu usurpei, vou devolver. O que eu te tomei, vou devolver. E se eu roubei alguém, vou dar 4 vezes mais. Jesus fica feliz que houve salvação naquela casa e assim, rapaz, há salvação nessa casa. Judas está do lado, era ladrão também. Mas Deus, vacinando para o teto assim, imagina João sem braço. Não é comigo, não. Muitas vezes, a pessoa que está do seu lado está ouvindo a mesma mensagem, mas não se converte, não deixa a palavra entrar. E não muda, e nada muda na vida dela. Aí você pensa que ela é coitadinho. Não, é a mesma mensagem, a mesma palavra para mim e para você. A mesma palavra que você ouve, eu ouço. E a mesma palavra que eu leio, você também lê. E se está escrito, você obedece, você vê a intervenção de Deus. Não se engane. Deus não é um pai terreno, mãe terreno. Que você vai fazer uma cara de coitadinha, Deus vai dizer assim, ó, tadinha dela. Ó, tadinho dele, vai chorar, mãe. É? Seu Pai Celestial não é assim. Seu Pai Celestial quer lhe ensinar você a entender e compreender que Ele dá a sua palavra, a mim e a você, e a todo aquele que nela crê. Ele envia a sua palavra, salva quem deu crédito, e todo aquele que não dá crédito é destruído. Assim foi no tempo de Noé, que ele deu só a sua palavra. Quem creu entrou na arca e foi salvo. Quem não creu foi destruído. Porque as pessoas pensam que Deus vai mudar, e vai mudar a sua lei, a sua palavra, porque outro dia o rapaz veio assim, pastor, e quem não é batizado vai entrar no céu? Pastor, e quem não é fiel no dízimo da oferta entra no céu? Eu disse, querido, se fosse por mim, entrava todo mundo, mas eu não faço lei, não fiz lei nenhuma, nem tão pouco fiz estatutos, mas o Deus que eu sirvo fez. E se eu obedeço a Ele, eu creio nele. Como eu posso confiar nele, dizer que creio nele, confio nele, se eu não obedeço a Ele? Jesus disse para o Pai, dizendo assim, ó, creia, acredite no que eu estou falando. Se você crer, vai ser tudo possível. O que você acha que é impossível, vai ser possível para você. Há muita gente, amado, que ouve a palavra, ouve a mensagem, mas na realidade não acredita nela. Por quê, pastor?
E por isso que muitos cristãos não vivem o ápice daquilo que Deus tem na sua vida. Não é porque Deus não quer dar, não é porque Deus não vai abençoar, não é porque Deus não abençoa, é porque Ele continua fazendo na vida de quem crê, irmão. Ele diz, tudo é possível aquele que crê vai ver eu agir. Ele foi com a cara, imagina o pai dizendo, me ajuda, mestre, me ajuda. Aí o pai bota o 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Porque na realidade eu quero acreditar, mas tem hora que eu duvido, tem hora que eu não acredito. Por que você não acredita? E por que você não crê? É porque muitas vezes você quer ver, quer sentir. Toda vez que Deus te der uma palavra de milagre, de prosperidade, seja qual for a área, se você tem a palavra, você está na frente de muita gente e vai viver coisas que outros não vão viver. Mas se você não crê na palavra que Ele te deu, ou você acha e pensa o que as pessoas falam, irmão, pode estar 100 pessoas. É o que Deus fala que você tem que crer. Mas, pastor, tem pessoas amigas, a pessoa vai dizer a você que você é coitadinho, que você é coitadinha, mas não muda a sua vida. O que muda a sua vida é quando você crê na palavra e obedece a ela. Você prova, você vê, você vive e recebe de Deus coisa que outros não recebem. E é usado por Deus de maneira que outros não são. Não é porque Deus não chamou, escolheu e chamou. Chamando e escolhendo muitos. Acho que Ele escolhe pouco, pastor. Porque quando Ele olha para mim e para você que você não está crendo, Ele vai no que está crendo. Muitas vezes é para você o milagre, mas você não está crendo, Ele dá outro. Toda vez que Deus te dá uma palavra, amado, você tem que se apoderar dela. E Jesus não gosta de ninguém, irmão. Aprenda isso. Seja sincero igual a esse pai. Me ajuda na minha incredulidade. Pai, eu queria até crer, mas sei lá, isso não entra no meu juízo não, porque o que eu estou vendo, o que eu estou vivenciando não gera fé em mim, pastor. Por isso que muitas vezes nós não provamos coisas grandes, grandiosas, porque não acreditamos. Jesus falou para Pedro assim, Lucas 22, 32. Quando ele viu que Pedro ia passar, quando Jesus viu que Pedro ia viver, Jesus intercede. Intercede e vai até ele. O diabo, no verso 31, diz assim, presta atenção, vamos lá. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos reivindicou, pediu para vos cirandar como um trigo. Cirandar como um trigo é retalhar a sua vida toda, meu filho. Mas eu roguei por ti, intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Por que Jesus não disse assim, eu roguei por ti, intercedi para ele não te tocar nem te atacar. Não. Atacado você vai ser. Influenciado, tentado você vai ser, como qualquer um vai ser na terra. Mas que a sua fé não desfaleça. Continue firme na fé. Continue crendo, eu sou com você. E quando você se converter, fortalece seus irmãos. Você sabe por que Jesus fala isso para Pedro? Eu não quero que você se desfaleça. Eu não quero que você pare de crer. Porque enquanto você estiver crendo e andando comigo na sua vida cristã, você pode até ser usado pelo diabo. Vou dizer, para trás de mim, Satanás. Mas eu continuo andando com você. Mas se você perder a sua fé, comigo você não anda mais. E por que Jesus faz isso, pastor? Quando eu perco a fé, Deus não anda mais. Amado, na Bíblia tem várias passagens. Jesus, amado, aonde tinha incredulidade, dúvida, ele não operava. Ele chega na cidade dele, não opera milagre, e foi impedido de fazer milagre por causa da incredulidade do povo. Aí você diz assim, aprenda isso. Lucas 8:40, vamos lá, 8:49, Lucas. Jesus entra para fazer um milagre em uma casa. Pastor, ele entra na casa, o pessoal duvida dele, mesmo assim ele faz um milagre.
Ei, o dono da casa não é aquele povo que estava lá não, o dono da casa veio com ele. Observe a mensagem que traz esse texto, para que você entenda como Deus age. Não é pastor, eu acho assim, eu penso assim. Porque tem um bocado de perito em pastor, em pregador, que fala de sem ser, de oração, sem orar nada, que eu acho assim. Se vir conversar comigo, eu digo, tudo bem, faça você agora, eu quero ver você fazer. Não, achar, todo mundo acha. Acha até o que não perdeu. Eu quero ver fazer o que está falando. Quando você começa a ler o texto, e começa a entender como Deus age, e o que agrada o coração de Deus, para Deus intervir em situações que não tem mais jeito, basta a gente olhar para a palavra. Jesus é chamado, olha, se você ler o texto, Jesus chega na casa, mas antes de chegar na casa, antes de chegar na casa, Jairo vai até ele, se joga no chão, ajoelha e diz, salve minha filha está morrendo, está morrendo. Jesus, vamos lá que eu vou na sua casa. Começou a andar. No meio do caminho, perto da casa, chega o pessoal, Jairo, não incomode mais não. O médico já estiveram lá, já detectou a criança está morta, não está viva. Acabou. Jesus ouve todo mundo falar com ele. Pega ele, vem aqui, ó. Mas está morta. Crê somente. Foi a palavra que Jesus disse assim, ó. Você acredita em mim? Você crê que eu posso fazer isso por você, pela sua filha? Então, creia somente. Bora comigo. E o pessoal, não precisa mais incomodar. Bora. Chegando na casa. Chega até a casa, onde está todo mundo chorando. Um bocado de coxinha, como diz o pessoal por aí. Que o cara é rico. Rapaz, você sendo rico, irmão. Tem um bocado de gente para chorar com você. Tadinho. Mas Jesus, estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta. Não incomode mais Jesus. Vamos lá. Jesus, porém, não ouvindo isso, respondeu a ele dizendo, não temas, eu quero que você creia somente e será salva, menina. Agora, Jairo sai de casa, vê a filha em estado grave, morrendo, os médicos estão dizendo, a sua filha não tem jeito, acho que não vai sobreviver. Imagina, ele chega até Jesus, Jesus está indo até lá, encontra no meio do caminho, está morta. Imagine a situação desse pai que estava chorando, se jogou aos pés de Jesus, dizendo assim, salva a minha filha. Eu acho que não tem jeito não. Ei, existe, amado, quando ele diz crê somente, aí você olha assim, pastor, bota os 50 para mim, acho que é. 51 agora. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João. Presta atenção. Se você andar com gente que não tem a mesma fé sua, que não acredita em Deus nem em milagre, você está perdendo tempo, irmão. Você vai ficar para trás. Você não vai provar de coisas. Se tinha 12 discípulos, por que só andou com 3? Não botou os 12 lá dentro. Pedro, Tiago e João, os filhos do trovão. E levou o pai da menina, que era o... Aprenda isso. Quando você vai lá na casa, ou vai em uma família para Deus operar, não importa quem quer que seja, importa a fé da dona da casa, do dono da casa. O que estão visita lá, o que estão fazendo lá, não importa, importa a fé deles. Na fé deles é que Deus opera. Não é no que, eu acho isso, eu penso isso, esqueça, irmão. Ninguém resolve nada, mas dá palpite, tem um bocado. 52. E todos choravam e planteavam. E Jesus disse, não choreis, está morta, mas dorme. E começaram a dar risada, irmão. Que choro é esse, irmão? Que choro é esse? Estão tudo chorando, planteando, as lágrimas caindo. Jesus, não. Pastor, a criança estava morta? Estava. Porque para Deus, quando você morre, você dorme.
seu espírito é levado, quando sua alma é tomada. E começaram a rir dele sabendo que estava morta. Mas ele pondo todos para fora, ó. Quer que eu diga a você quando você está com pessoas que não estão acreditando? Bote para fora. Sai, pode sair, todo mundo. Sai, todo mundo. Porque onde tem corrente de fé, milagres acontecem. Quando tem pessoa duvidando, questionando, sai de junto dele e dela, irmão. Deixa a fé dele. Cada um tem a sua fé. É a sua. E pegando a mão da menina, clamou dizendo, levanta, menina. E o espírito voltou, que a criança estava morta. E ela logo se levantou. E Jesus mandou dar de comer à criança. Você já observou que Deus não... Jesus pediu a questão, que estão duvidando? Não, Jesus não falou nada, saia todo mundo. Mas Jesus devia explicar, pastor, porque a pessoa está duvidando. Você está equivocado, irmão. Deus está dando a sua palavra, pregando, as pessoas estão vendo, contemplando. Cada um tem a sua fé, cada um tem uma atitude de fé. Quem crê vai ver a glória de Deus, quem não crê vai ver a glória de Deus na vida do seu irmão. E pronto. Mas, pastor, é difícil, é difícil. Por isso que aquele que perseverar até o fim recebe de Deus, que não persevera não recebe nada. Mas eu estou com medo. E quem é que não sente medo? Pastor, mas eu queria acreditar. Irmão, se você pegar a Bíblia, preste bem atenção, 1 Pedro 5,9, vamos lá. Olha que é a instrução. Resista firme na fé. Sabemos que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos em todo o mundo. Por que ele está dizendo essas lutas que você está vendo, a dificuldade que você está vivendo, passando, no mundo todo as pessoas estão passando. Eu passei até um vídeo aqui, na reunião de liderança. Um bocado de cristão, tudo metralhado, tiro na cabeça, criança, mulher. Não é? Não, isso aí já tem tempo, pastor. Recente agora na Síria. Estão matando, esquartejando. E você está pensando que isso não vai chegar aqui, não. Se você soubesse quantas leis estão tramitando no Congresso para parar a igreja, você não pode mais falar de Jesus, você não pode mais dizer Deus te abençoe. Tem um bocado de regras que está no Congresso já, e estão fazendo pequenininho assim, ó. Não pode mais ter isso, para passar no Congresso. Se aqui não, ele fecha o cerco. Fale de Jesus, vai preso. Pegue a Bíblia e vai ser preso. E aí a pessoa, não, pastor, eu acho que... Você acha? Ô, meu irmão, se hoje a igreja é aberta, o crente pensa 3 vezes vir para o culto, imagine sabendo que vai ser preso e vai apanhar. Por isso que perguntaram a Jesus, e quando Jesus chegar na terra, encontrará a fé na terra? No meio do povo dele. Ele está mandando eu e você resistir firme na fé. Lucas 18:8, bota na tela para mim. Digo vós, que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho de Deus, Jesus Cristo, porventura ele achará fé na terra? Você está pensando que é fé na terra entre o ímpio que está lá fora? Não, o crente está na igreja. Que a maioria dos crentes na igreja não acredita mais em nada. Não teme, não obedece. Não. Ah, que eu acho assim que Deus ama, mas é o amor de Deus. Continue no seu amor, irmão. Desde quando eu aprendi, se via um Deus que tudo vê, que tudo sabe, até o menor pensamento que eu tenho, ele contempla e vê. Eu disse, rapaz, quem vai esconder nada desse Deus? Quem vai? O irmão, eu novo na fé, irmão. Se a gente entra no banheiro, Jesus está vendo? Tá. A gente está no quarto? Tá. A gente está na internet? Tá. Ele vê tudo. Eu digo, ih, meu irmão, difícil coisa é servir a Jesus. Nunca se esqueça que esse Deus é o Deus que tudo vê, que nós servimos, e tudo sabe. Ninguém esconde, ninguém oculta nada dele.
Quando ele chegar na terra, vai encontrar a fé na terra? Amado, eu quero que você entenda nessa noite uma coisa, que é a sua fé que chama a atenção de Deus. Não é outra coisa. Pastor, eu falo bonito, pastor, eu tenho uma boa dicção, pastor, eu sei falar em microfone. Se você chegar em uma igreja de reteté, onde o pessoal está tudo lá no reteté, e você pegar um microfone e falar bonito, você já passa a ser pregador. Não quer saber nem quem você é. Porque é Jesus. Aí você vira pregador na hora, irmão. Aí você para assim, por quê, pastor? Querido, você pode ser iletrado, não falar, nem ler, nem escrever igual a Pedro. Mas se Deus está com você, a tua sombra cura, meu irmão. A diferença não é o que você sabe. Paulo diz assim, ó, todo o meu conhecimento. E olha que o homem era sábio, viu? Poliglota, filósofo, fazedor de tenda, estudou aos pés de Gamaliel, o homem mais sábio daquela época, estudioso, capitão da guarda, um homem do quilate bem alto. Quando ele sobe até o terceiro céu e vê coisas inefáveis, quando o suor dele cura, quando, amado, ele ressuscita mortos e faz coisas sobrenaturais, sabe o que ele cita no texto da palavra de Deus, dizendo assim, ó, tudo que eu sei, tudo que eu sou, é esterco comparado ao que Deus me deu. Porque com todo o conhecimento que eu tinha, nunca ressuscitei ninguém. Mas, com o poder dele, eu disse, mandei o morto levantar. Eu vi pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Ele disse, tudo que, comparado ao que Deus me deu, é esterco. Ele largou a vida toda de quilates, de riqueza, que era rico, para ser perseguido pelo Evangelho. Ele achou um bom tesouro, achou uma riqueza que ele não conhecia, que era espiritual. E ele disse, eu quero essa riqueza. E essa riqueza tornou ele rico. E ele era tão veemente, não queria em Deus, botavam ele na prisão, surrava, dava surra de chicote, de vara, apedrejava, deixava como morto. E ele estava lá escrevendo, pregando e escrevendo. Está na prisão, escrevendo. O cara não perdia tempo, irmão. O crente hoje está triste, estou triste. Eu não sei se eu vou para o culto. Oh Deus, quando vem a perseguição da igreja, eu não sei. Amado, use a sua fé. Continue sendo, é como nós acabamos de ler nesse instante, permaneça firme na sua fé. Não importa quem duvide, não importa quem não acredite em Deus, Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja. Pastor, tem pessoas tristes, tem gente aí procurando, pastor, eu estou procurando uma igreja que ame as pessoas. Jesus está procurando pessoas que amem a sua igreja, para ajudar a sua igreja, somar na sua igreja, somar, multiplicar na obra dele para ajudar vidas. Só queremos ser ajudados, só queremos ser visitados, e não visitando ninguém. Queremos que estendam a mão para a gente estende a mão para quem? Toda vez que você tiver um argumento, Deus vai ter 10 para lhe dizer a você, você está totalmente fora. Porque muitas vezes achamos que estamos no nosso direito. Porque eu acho assim, pastor. Querido, toda vez que você usa a sua fé, é como se você estivesse dizendo, eu estou crendo. Você sabe que Jó não cedeu à pressão de tudo e de todos? Vinham seus amigos, você está amaldiçoado. Vinha a mulher e dizia assim, amaldiçoa seu Deus e morre. E ele diz, fala como uma louca. Todo mundo falava de Jó e Jó. O meu Redentor vive. Rapaz, você está sofrendo, perdeu, segurou em 10 aços de caixão, perdeu tudo. O meu Redentor vive. E ele vai se levantar. O último estágio do homem é tumores no pé e na cabeça. Você já teve um furúnculo no braço e ficou com o braço assim? Você imagina na planta dos seus pés. Para não ficar em pé, começou a se rastejar e se coçar com um caco de telha. Sabe o que significa isso? E ele firme na fé dele. O meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar, sofrendo e todo mundo criticando ele.
Quando chegam os 3 amigos que zombam dele, ele vai orar pelos amigos, Deus muda o quadro de Jó. Você sabe que muitas vezes muitos cristãos não provam? Porque houve muita gente. Vai para a internet e ouve gente que não sabe nem quem é. Falando de Deus que não tem Deus, não vive Deus. Tem gente que é... E aqui na igreja, eu sou perito em receber pessoas desagrejadas. Você é cristão de onde? Sou desagrejado. Aí você vem em uma igreja, recebeu oração de um pastor que tem igreja, eu não estou entendendo. Por que você não liga para o seu pastor lá desagrejado? Não, ele não atende não. Eu digo, Xê, e você aprendeu a ser desagrejado aonde? Porque não quer ouvir ninguém, irmão. Está errado, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim, é assim. Não quero. Mas aprenda isso, ó. Você pode ter muita informação na internet. Um acha isso, outro acha aquilo, outro acha aquilo outro. Mas unção e poder você não acha na internet, não. Você acha nos altares que foram levantados onde o Senhor Jesus vive e reina, amém? Aprenda isso. Informação você tem um bocado, achando que pensa, mas unção e poder só nos altares onde Jesus Cristo continua reinando e fazendo a sua obra. Que não pense em você. O Pai vem, tudo é possível que o Cristo está crendo. Aí está Paulo lá pregando. E eu vou parar. Lucas 14, 8. Atos dos Apóstolos 14, 8. Vamos lá? Atos dos Apóstolos 14, 8. E estava Paulo sentado em Listra, certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual não tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que olhando para ele, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé, repita comigo, que tinha fé, que tinha fé, para ser curado. Então tem muita gente que não tem fé para ser curado. Quer ver outra coisa que muitas vezes é assim, eu tenho fé. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Paulo falando com Timóteo. E diz assim, ó. Estou trazendo à memória a fé não fingida. Então tem gente que finge que tem fé, irmão. A fé não fingida. Que tinha... Que em ti há, Timóteo, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Estou certo de que também habita essa mesma fé, que não é fingida. Então tem fé verdadeira, pastor? Tem. E tem fingida? Tem. Por que isso, pastor? Porque Deus quer que você entenda, amado. Que Deus contempla é o que sai dentro de você, não é o que você fala. Quando você crê, por que é bom você ligar a fé junto com o irmão? Que a Bíblia diz assim, ó, Mateus 18, 19. O que dois de vocês concordar acerca de qualquer coisa, bota na tela para mim, Mateus 18, 19. Olha como fica fácil você receber um milagre. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, dois com o mesmo Deus, a mesma fé, no mesmo Espírito, acerca de qualquer coisa, está dizendo qualquer coisa que você está pedindo, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Está dizendo assim, ó, basta você unir a sua fé. Pastor, eu tenho uma fé assim, mas eu vou me unir com o irmão fulano que tem uma fé maior que a minha. Faz bem. Só não faça unir com pessoas que não têm fé ou têm uma fé pior do que a sua. Mas tem uma fé maior que a sua? Fica do lado, irmão. Porque aprenda isso. É contagiante ver um homem ou uma mulher de fé. E se você também sentar do lado de uma pessoa cheia de incredulidade, cheia de medo, você também é impactado. Você está crendo, você para até de acreditar.
e começa a duvidar. E Deus não vai intervir nas suas dúvidas. Deus só não vai fazer o que você está pedindo, porque você está duvidando dele. Toda vez que nós crermos, nós veremos a intervenção divina. Toda vez que acreditarmos, veremos Deus operar. Por isso que muitas vezes você pensa, porque assim, tem problema na vida do ser humano, no corpo do ser humano, é no rim, é no fígado, pastor, no coração. Pastor, é na cabeça. Jesus, quando ensinou, quando entrou o homem pelo telhado, eu até falei isso, não sei se foi ontem ou o primeiro dia eu falei sobre esse assunto. Quando desceram o aleijado, que deu derrame e estava paralisado. Quando desceu a cama, Jesus olha para o aleijado. O cara todo deu derrame, todo paralisado. Mão, pé, cabeça. Jesus olha para ele assim, perdoados estão os seus pecados. Quem é ele para perdoar o pecado? Está pensando que ele é quem? Jesus disse, vem cá, o que é mais fazer perdoar os seus pecados ou pega o seu leito e anda? O aleijado, o cara volta ao normal, pega o leito e vai embora. Qual o significado disso, pastor? Se Jesus bota a mão nele ali, corpo volta ao normal, e ele não fosse perdoado, ele não seria curado. E o problema dele não estava na paralisação do corpo, estava aqui dentro. Liberar perdão. Quantas pessoas estão sofrendo porque não libera perdão, porque tem coisa de ano dentro da vida, não consegue perdoar, não consegue esquecer, coisas que acontecem na vida do ser humano, e a pessoa não consegue perdoar. E por que isso a pessoa não consegue perdoar, pastor? Porque o problema está no âmbito da sua alma, não está no seu corpo. Seu corpo é o efeito. Devido a isso, estou tonto, ritmia, passando mal, não sei porque. Fui no médico, eu já tirei DNA do cabelo, não dá nada, e por que eu estou sentindo isso? Porque é interno, não é externo. Muitas vezes você não perdoou quem lhe traiu, muitas vezes você não liberou perdão a quem te machucou, te feriu. Muitas vezes você carrega a pessoa dentro de você e se lembra. E por que, pastor? Não, a pessoa está até morando em outro estado, está até morando em outro lugar, é? Basta você ouvir a voz da pessoa. A pessoa pode estar nessa parede do lado de lá aí, Você ouvir a voz, você olha para a face do irmão e fala assim, que ouviu a voz. Muda. Isso está na sua alma. E você carrega isso e acha que é normal. Hoje, Deus quer. Aprenda isso. O que você não conseguia liberar. Pastor, eu vou perdoar uma pessoa que eu não quero perdoar? Não. Você vai tirar de suas costas, tirar o peso em cima de você, irmão. Deus vai te dar graça a você aprender a perdoar e liberar perdão. Porque muita gente não... Pastor, mas já liberei perdão. Eu perdoo. Querido, aprenda isso. Tem tempo que eu preguei sobre isso. A pessoa fez uma ferida em mim aqui, um exemplo. Aí eu estou vendo cicatrizando. Como eu sei que estou curado, pastor? Quando eu toco, não dói mais. Quando eu me lembro o que aconteceu, não me machuca mais. Eu bato em cima, não sai secreção nem sangue, eu estou cicatrizado. Mas quando eu toco, dói. Quando eu bato, ainda sai sangramento, você não perdoa. E eu nessa noite não quero saber o que foi que aconteceu da maneira que aconteceu. Eu vou orar por você. Pastor, eu estou livrando a pessoa? Não, você está se livrando para não vir coisa pior sobre você. Porque até o tempo que você não ouve a palavra, não é ensinado, você é até ignorante, Deus perdoa. Mas quando você... Pastor, eu carrego dentro de mim pessoas que me machucaram, abusaram de mim quando criança. Parente meu, mas eu nunca falei isso a ninguém. Você vai falar para Deus nessa noite. Pastor, aconteceu coisas que eu quero esquecer, mas não consigo esquecer. Nessa noite, amado, você vai saber. Sai do seu lugar, venha no altar. Eu não quero saber, eu não vou perguntar a você o que aconteceu. Pode ser quem for
o que aconteceu quando aconteceu. Deus quer te curar hoje, amém? Quer tirar isso de você. Você vai olhar para o problema, ó. Você vai lembrar do problema, vai ver a pessoa. Não vai mais te machucar. Não vai mais ter efeito no seu caráter. Amém? Seja sincero e saia do seu lugar. Vem aqui no altar que eu vou orar por você.